Muito bom dia, amigos. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. Eu lhe convido a estar conosco até o final. No final dessa programação, estaremos realizando uma oração em seu favor. Você pode incluir o seu nome, 027 272 1010, para incluir o seu nome, fazer o seu pedido de oração. Convide os seus familiares, um amigo que se encontra passando por problemas, sabendo que para Deus não há nada impossível. Talvez, amigo, amiga, você tenha enfrentado um vício, você tem sofrido com uma depressão profunda, você tem pensado em desistir. Eu te digo uma coisa, para Deus, Ele só precisa de uma atitude sua, e a atitude é que você use a sua fé. Então, a partir de agora, esteja conosco. Você vai assistir testemunhos, pessoas que através da fé, elas alcançaram o milagre. Vamos agora para esse testemunho e já voltamos com vocês. A tristeza a mim tirou-me quase tudo, até a vontade de viver. Eu com a depressão nervosa, perdi quase 13 quilos em mês e meio. Se não fosse este Deus, eu com certeza não estaria aqui hoje. Em tantas histórias que damos a conhecer, vemos que o sofrimento, por vezes, começa muito cedo. A sua infância foi marcada por essa dor, por esse sofrimento? Porquê? Precisamente porque, não sei qual a razão, mas logo quando era muito bebê, comecei logo a demonstrar alguns problemas sem que se percebesse ou sem que se arranjasse explicação, como por exemplo, chegava a uma determinada hora do dia, deixava de comer, deixava de andar, como se deixasse um bocado ali de existir. Por exemplo, o meu corpo era como se, por exemplo, não tivesse ossos, todo eu ficava maleável. Na altura, como os médicos não tinham explicação, e já foi há uns bons anos, então recorreu-se a outra parte que se costumava dizer, não era bem uma bruxaria, mas era uma vidente, o que é que se poderia passar. Então na altura a explicação foi que, como havia muita inveja da minha avó, então como ela era uma pessoa muito forte e não conseguiam entrar com ela, destruir a vida dela, então tentavam destruir a vida dela através de mim. O que é certo é que eu sempre acabei por crescer um pouco triste, sentir-me um bocado sozinha, a minha autoestima era um pouco baixa e, portanto, foi um bocado ali aquela linha condutora da adolescente, para além de ser uma boa aluna na escola, ter muitas amiguinhas e tudo, mas havia sempre um certo vazio e um certo distanciamento em relação aos outros. E depois, quando já tinha aí os meus 20 e picos anos, aí foi um bocado aí o descalabro. Foi quando eu tive a minha primeira depressão nervosa. O que é que levou a ter essa depressão nervosa? Quando diz depressão nervosa, tinha mesmo picos de nervos, de ansiedade assim brutas? Ou como é que era? Como é que chegou a esse ponto? Houve um suicídio de uma pessoa que eu amava muito e eu achei que não tinha explicação. O suicídio para mim não tinha explicação. E aí houve uma revolta interior muito grande na questão de perder uma pessoa que eu amava, que eu achava que era importante, ou ela ter abandonado tudo, desde os filhos, a casa, tudo. Então essa revolta que aconteceu no meu interior, aconteceu a parte toda nervosa que destabilizou, ao ponto de, em mês e meio, acho que foi 12 ou 13 quilos que emagreci, assim de repente, não dormir, desmaios constantes, enxaquecas, tinha um pânico incrível, por exemplo, em determinadas alturas, porque havia alturas que eu passava melhor, outras piores, mas, por exemplo, alturas que eu nem sequer conseguia sair à rua, porque como sabia que desmaiava com facilidade, tinha receio de sair à rua porque eu desmaiava em qualquer sítio, portanto não havia um sítio, e então era o isolamento em casa. Isso foi uma situação que me foi acompanhando ao longo dos anos, porque havia picos em que eu estava pior, picos que estava melhor.
claro que as pessoas diziam assim, mas tu tinhas uma boa vida. E de facto eu tinha uma excelente vida, tinha uma carreira profissional top, ganhava muito bem, viajava quer seja em trabalho, quer seja nas férias, tinha a minha casa própria, tinha carro. Portanto, tudo isso em termos financeiros, tinha uma boa família que me apoiava. Portanto, à partida para os outros não fazia sentido uma vida boa de estar assim. Qualidade. Continuei a desenvolver muito a minha parte intelectual, refugiei muito em tempo de literaturas muito intelectuais, tomava doses industriais de medicamentos, umas vezes para acordar, outras vezes para dormir, antidepressivos. Acabou por ter um acompanhamento médico sempre, constante ali nessa depressão que tinha. Desde a psiquiatria, psicanálise, psicologia, fiz um pouquinho de tudo. Tomou tudo isso, como estava a dizer, Sim. Todos esses tratamentos. Foi apaziguando? O que é que aconteceu? Não, é assim, não foi apaziguando porque cada vez era pior. Porque eu tinha crises, por exemplo, de 4 em 4 anos tinha uma crise violenta. Ao ponto de, por exemplo, uma das vezes que eu me lembro e que foi marcante, tive 8 dias num quarto escuro sem dormir. Só a escuridão é que me acalmava. Comia porque alguém me obrigava a comer. E foram 8 dias de um pesadelo incrível, porque o vazio cada vez era pior. E eu não via solução, havia muitos momentos que eu via isto, a única coisa que dá realmente é eu suicidar-me, que é a forma de eu conseguir abolir toda a minha parte interior, que eu sentia a tristeza toda, o não ter forças, o não me apetecer vestir ou arranjar. Tudo isso o vazio cada vez era maior. Eu tinha uma parte de mim que dizia assim, grita, sai daí, dá um passo em frente, mas eu não sabia como. Por isso é que eu me refugiava depois na parte intelectual, à procura de onde é que estava esse caminho. Como é que a vida desenvolve? Conseguiu arranjar alguém que também a amasse dessa forma? Sim. Eu, entretanto, num destes percursos e até depois de um período de depressão e que estava em recuperação, eu tinha uma amiga minha que conhecia a Igreja Universal e tinha uma outra amiga minha que tinha a vida completamente destruída. E então ela um dia disse-me, olha, sabes, vou com ela à Igreja Universal, olha, tu podias ir para acompanhá-la, para fazer companhia, porque ela gosta tanto de ti e tu devias ir. Eu vou já, não pus reticências nenhumas, até porque o que eu queria era ajudar a minha amiga. E então foi assim a primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, para acompanhar essa tal minha amiga. O que é certo é que já passaram muitos anos e eu nunca mais deixei desde aquele domingo que fui a primeira vez. Eu só da primeira reunião, que não percebi nada daquilo, não é? Porque aquela reunião para mim era completamente... não me dizia nada, não. Foi como se eu tivesse feito um reset todo na minha vida, saí de lá já completamente diferente. As coisas tinham fluído de tal forma que todo o meu interior modificou logo com uma reunião. Eu descobri que tinha um Deus, ou que tinha Jesus, que me poderia amar e vir mudar todo o meu interior. E foi esta caminhada que eu fui fazendo ao longo dos anos. Como é que eu depois? Hoje está aqui comigo, não é? Tem uma tez muito luminosa. Tem. E transparece uma alegria diferente. Sim, não totalmente vivo diferente. mais com essa tal depressão nervosa. Para já foi uma das coisas que eu comecei logo a ter, foi paz interior, que lá está. Aquilo que eu tinha dito uns anos antes ao psicanalista foi realmente aquilo que eu andava à procura, o tal caminho que eu andava, que depois... É assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era aí a minha meta, só que eu desconhecia, não sabia que era aí. E então esse tal caminho, que a primeira coisa que eu alcancei, realmente foi a paz interior, foi a alegria de viver, o querer fazer projetos, ou seja, foi tudo uma dinâmica completamente no meu interior, que foi mudando, fui encontrando respostas. Hoje, claro que depressões não tenho, pânicos não tenho, tudo isso mudou. Este Deus fez um milagre na sua vida, tirou-lhe nesse poço de tristeza que vivia, não é? Uhum. E agora? Quem é você agora? Como é que nós relatamos isso? Agora sou uma mulher bem determinada, sei muito bem o caminho que eu quero seguir, sou feliz, tenho uma vida profissional também boa. Entretanto, neste percurso todo, eu que também anteriormente
nunca tinha encontrado uma pessoa para estar do meu lado, porque a vida sentimental também dava sempre errado, né? Perante todo este sofrimento, as coisas também não dariam certas. Encontrei também uma pessoa depois dentro da igreja e que me ajuda todos os dias a fazer esta caminhada e que vai complementando todo o resto. Mas sou uma pessoa realmente feliz em Cristo. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou aí o testemunho da senhora Ana, que sofreu tanto com depressão. Talvez você se encontre depressivo, tem buscado ajuda em vários lugares. Seus médicos já lhe disseram, nós não sabemos o que fazer, porque esse problema para a ciência não tem cura, mas para Deus não existe nada impossível. Toda terça-feira na Igreja Universal nós temos ali o desafio da cruz, onde levamos as pessoas a usarem a fé, onde levamos as pessoas a crerem que o que foi feito na cruz tem o poder de curar, libertar e transformar. Então você é o nosso convidado. Aqui em Finsbury Park, nós estaremos às 10 da manhã, ao meio-dia e às 7h30 da noite, passando pela cruz, determinando a sua cura e pela fé você verá o resultado. Todas as igrejas Universal aqui espalhadas no Reino Unido. Você pode acessar o nosso website para consultar a morada, o endereço mais próximo de si. Vamos agora para mais testemunhos e já voltamos com vocês. Qual o seu nome? Maria Rejane. Maria Rejane, qual foi o milagre? O milagre foi que quando eu cheguei aqui na Corrente dos 70, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um com 16 anos, ele tinha depressão e tinha hérnia no umbigo. Aí eu, aqui passando na corrente, ele ficou curado. E tenho também um filho que ele hoje tem 12 anos. Quando eu cheguei aqui, ele chegou com bronquite asmática e também não tinha cura. E quando eu passei aqui, ele foi curado. Quando eu levei ele no médico, o médico disse que ele não tinha mais nada. Hoje ele está totalmente curado. Foi resultado da sua fé. Sim. Deus abençoe. Amém. A tua fé fez o milagre acontecer. Seu nome? Genilson. Genilson estava sentindo o quê? Genilson, problema de coluna. Era a coluna inteira, da nuca até aqui. Mas de uns 3 anos para cá, ela está alojada na esquerda. Com diagnóstico médico. É isso. E é torta a parte de baixo, ela é virada. Tá. Falou que isso era de nascença. Mas qual foi a sua experiência agora? Por que o senhor está aí? Por causa dessa dor mesmo. Porque sumiu a dor? Sumiu. O que o senhor fez para ver se ela sumiu? Eu abaixei e levantei várias vezes. E se fizesse isso? Doía antes. Quase toda vez doía. Faz aqui na frente das pessoas agora. Sim. Às vezes até levantava o pé, assim, porque a dor era tanta que eu ficava com o pé debaixo aqui segurado. E agora? Agora estou normal, não sinto nada. Depois de passar pelo caminho, sumiu a dor? Sim, sumiu. A sua fé lhe curou, amém. Graças a Deus. Portanto, eu com 12 anos no hospital, eu já estava em pleno confronto com eu não quero continuar a viver, portanto eu não quero estar assim. E aí começou logo a minha tentativa de atentar contra mim própria. Era uma solidão, era uma vida triste, uma vida de miséria, eu não conseguia estar feliz. E conforme cheguei à porta, vi que de facto era o templo maior da Igreja Universal. Tão bom. Não há explicação, não há palavras. O que eu sempre busquei durante tantos anos, que eu não fazia a mínima ideia, aquela paz invadiu-me. E aí sim, houve uma total transformação. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja.
e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença para determinar que esta pessoa que se encontra angustiada, aflita, seja por um problema de saúde, seja por uma dor no corpo ou na alma. Meu Pai, que seja qual for o problema, eu determino que ela seja curada agora, livre deste mal. Que todas as trevas que têm tentado lhe levar para um caminho ruim, para um mau caminho, eu determino que essas trevas desapareçam e que você seja livre, que você seja curado agora, que a sua mente se venha clarear, que as suas ideias venham clarear. Eu determino isso. Beba da água agora e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus, pela fé você está livre. Mas você tem que tomar um passo de fé, sair da sua casa, de onde você estiver e buscar hoje mesmo a Igreja Universal mais próxima de si. Aqui em Londres, no norte de Londres, estamos em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, e estaremos às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. Para mais informações, acesse o nosso website ou mande-nos um WhatsApp. 027 272 1010 é o número da sua participação. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá.